estudo. Falei para vocês que agosto já estava aí, né? Hoje é o último dia desse estudo maravilhoso que particularmente me animou bastante espiritualmente, falou bastante comigo. Nossa oração, acredito que não só a minha, mas do pastor Afonso também, é que a igreja tenha conseguido absorver, tenha conseguido entender, tenha conseguido, pelo menos um pouquinho, trazer a reflexão ao seu coração, se edificar espiritualmente, né? Isso é muito importante. E antes de nós adentrarmos de fato ao último tema, que no caso, a última lição, aviva a tua obra, ó Senhor, eu gostaria de pedir para a igreja abrir em Abacuque. Enquanto a igreja abre em Abacuque, que fica depois de Naum e antes de Sofonias, muito fácil, ajudei muito. É um livro um pouco esquecidinho na Bíblia, né? Vai dar um pouquinho de trabalho para quem não tem o índice. Mas tem muita riqueza nesses 3 capítulos. Nós vamos entender. Enquanto você procura, eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui nessa noite que gostaria só de compartilhar de onde você está mesmo. Qual foi a lição de terça-feira que mais te deixou reflexivo? Que você lembra? Que você gostaria de compartilhar? O avivamento de Estevão, o Tony falou para ele. Pedro, o avivamento de Pedro. Quem mais? Estevão também, Jonas. Quem mais? Vou falar a minha. A minha foi o avivamento de Pedro, quando Pedro fez o primeiro sermão. E também o avivamento da igreja primitiva. Falou muito comigo, né? E me emocionei na hora de dar esse estudo aqui, porque foi muito forte o agir de Deus nessa missão. Pastor Afonso, alguma que marcou você? Não vale falar todas. Pedro foi bem impactante. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma coisa que marcou? Foi muito esclarecedora a mudança da igreja. A evolução até os dias atuais. Até os dias atuais. Porque somos pentecostes e não neopentecostais. Quem lembra desse dia? Nós fomos lá em 1900 e chegamos em 2024. Nossa, em 50 minutos. Para mim foi legal também. Esse foi um dos mais didáticos assim e mostra um pouco da identidade, né? Da nossa identidade. Às vezes nós estamos aqui e precisamos entender essa identidade. Né? Exatamente. E hoje, então, nós vamos adentrar na última aula. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, e o versículo 2. Também peço para você manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler mais trechos dessa palavra. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Quem está pronto, diga amém. Amém. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Vamos orar? Deus poderoso, Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada pelo teu Espírito Santo sempre presente nessas 13 terças-feiras em que nós estivemos aqui meditando sobre esse tema do avivamento. Nós estivemos aqui falando sobre os personagens da Bíblia. Nós falamos sobre os crentes da igreja primitiva, os bons exemplos, os maus exemplos. Nós falamos tantas coisas que gostaríamos de memorizar e pedimos ao seu Espírito Santo que nos ajude a memorizar, Senhor, para que guardemos nas tábuas do nosso coração, que nunca nos esqueçamos, Senhor, das suas lições maravilhosas, que causem em nós
transformação, reflexão, em nome de Jesus. Tira todo impedimento, Senhor, nessa noite. Obrigada pelos que aqui estão presentes, apesar do cansaço, apesar do frio. Muito obrigada, Senhor. Não despeça ninguém, Senhor, de mãos vazias. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Olha só, nós precisamos entender até aqui, depois dessas 12 lições, na 13ª lição, nós precisamos entender que é da vontade de Deus sim trazer o avivamento. Deus, Ele quer trazer o avivamento em todas as áreas da nossa vida. É um plano divino. E então está descartada a ideia de que o avivamento acabou. Está descartada a ideia de que só foi para os tempos dos discípulos, dos apóstolos. Isso está descartado em nosso meio. Mas também está descartado do nosso meio o avivamento de emoção. O avivamento que é chamado avivamento, mas que é mais um movimento de bagunça, de gritaria, de barulho. Nós aprendemos que nem sempre nesse barulho Deus está. Nós aprendemos isso. Nós não só falamos sobre isso, mas nós mostramos provas de que nem sempre Deus está no barulho. E também não podemos julgar que Deus não esteja no silêncio. Então Deus tem as suas formas de visitar, de avivar uma pessoa, de avivar uma igreja, de avivar uma cidade, um bairro, um estado, um país. Deus tem os seus meios, nós vimos isso. E aí, o que nós podemos entender que pode parar a igreja? Existe alguma coisa que possa parar a igreja? Já já nós vamos entrar em Abacuque, mas nós estamos nos aquecendo. Existe alguma coisa que pode parar a igreja? A Bíblia diz que se a igreja estiver edificada na pedra angular, que é Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é ponto pacífico. Mas se ela estiver firmada, se ela não estiver firmada, o que pode enfraquecer a igreja? Aí eu encontrei uma canção que diz assim, eu não sei cantar essa canção, só vou ler a estrofe, que diz assim: o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, o inferno não pode prevalecer. Mas existe uma coisa, 3 coisas que podem enfraquecer a igreja, que é a falta de oração, nós vimos aqui, a falta do estudo profundo da palavra de Deus, a falta do jejum e, consequentemente, faltando esses 3, a falta do avivamento. Isso enfraquece a igreja. Por que o Coliseu não parou a igreja? Quem eram os crentes do Coliseu? Quem eram eles? Por que os leões não pararam a igreja? Quem eram os crentes que eram jogados na cova lá? Nas arenas? Os crentes da igreja primitiva. Os crentes que viviam em oração. Os crentes que se alegravam em ser presos. Muito parecidos com os crentes de hoje. Então, quando a gente canta assim, o Coliseu não parou a igreja, é verdade. Mas a igreja de 2024 tem que tomar cuidado para Satanás não enfraquecer a igreja. Porque a realidade dos crentes é outra. Até aqui tudo bem? Amém. E aí a gente chega no Abacuque. Abacuque é o autor desse livro. Ele escreveu esse livro 605 anos antes de Cristo. Bastante tempo. E ele é considerado um dos profetas menores da Bíblia. Por quê? Porque ele era baixinho? Não. Porque ele tinha uma mensagem curta e objetiva. Ele era do grupo dos profetas menores. Com ele
no mesmo tempo, mas em outra cidade, profetizava quem? Jeremias. E por incrível que pareça, as mensagens elas se casam, se a gente comparar Abacuque com Jeremias. E assim como Isaías, né, Jeremias, eles são profetas que tiveram uma mensagem maior, mais extensa. O nome Abacuque significa abraço, abraçado. E pode ser que derive de uma planta. O que isso importa? É uma curiosidade, tá bom? Não vai te edificar em nada espiritualmente saber que o significado do nome dele é abraçado, mas te traz conhecimento. E não há mais Abacuques na Bíblia. Esse é o único. E também não há nada sobre a vida dele. A única coisa que se sabe do profeta Abacuque é que ele não era passivo diante das situações erradas. Ele não era inerte. Ele era interessado, ele era questionador. E ele queria saber o motivo das coisas. Ele comparava o que ele via fato com o que Deus um dia falou que faria. E é aí que entra a situação de Abacuque. Ele era temente a Deus, ele tinha uma intimidade com Deus. Nós vamos ver por que a gente fala que ele era íntimo de Deus, porque só alguém íntimo de Deus pode orar do jeito que Abacuque orou. E ele alimentava dentro de si preocupações, e ele foi levantado para profetizar em Judá. E aí, o que acontecia em Judá? Ele escreveu esse livro quando era o reinado de Jeoaquim, filho de Josias. O que Jeoaquim fazia? Para pagar os impostos e carquites com Faraó, Jeoaquim escravizava as pessoas ali em Judá, impunha taxas altíssimas de impostos e injustas sobre o povo, construía prédios luxuosos às custas de mão de obra barata, escrava. Tanto é que o profeta Jeremias chama Jeoaquim de vaidoso, egoísta, ambicioso, violento e corrupto. Jeremias. E lá em Jeremias capítulo 22, só para a gente ver que eles profetizavam no mesmo tempo, Jeremias diz assim, Deus usando Jeremias para falar: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos. Olha, enquanto a gente estiver tendo essa aula de hoje, se você fizer alguma comparação com os nossos dias, com a nossa política, não faça, hein? Por favor. Aconteceu só lá. Tá bom? Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus vizinhos trabalharem por nada, sem lhes pagar devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos. Faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro, pinta de vermelho. Ele fez o que era justo e certo. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? Jeremias falou para Jeoaquim e disse assim: o seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa me conhecer? Declara o Senhor. Mas você, Jeoaquim, gente, pensa um profeta ser levantado para falar isso aqui agora. Mas você, Jeoaquim, não vê nem pensa em outra coisa além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim: não se lamentarão por ele no dia da morte. Ninguém vai ficar falando assim: pobrezinho morreu. Jeremias diz assim: você terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém.
Assim diz o Senhor. Eita, não era carro, não era casa. Era para falar que o enterro ia ser igual de um jumento. Por que será que Jeremias foi jogado no calabouço? No poço? Essa era a realidade do profeta naquela época. E tudo que o pai de Joaquim, que era o rei Josias, tinha construído de bom, nós vimos aqui em Jeremias falou, seu pai fez o que é bom. E tudo acontecia de bem para ele. Tudo o que o pai de Joaquim fez, Abacuque estava vendo ser destruído diante dos seus olhos. O reino que estava estabelecido estava sendo destruído e em decadência moral e espiritual. E aí a gente volta para o capítulo 1. Vamos lá. Vamos fazer a leitura dinâmica? Quem quer participar da leitura dinâmica, levanta a mão para eu saber. Nós vamos começar no Tony aqui, e aí vai passando quem é de... Aqui desse lado alguém vai fazer a leitura dinâmica? A Jane, a Itauana. Então vocês vão pegando a fala, tá bom? Nós vamos ler por enquanto até o versículo 4. Por enquanto. Comece em 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra interida. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos. Tony, só um minutinho. Capítulo 1, versículo 1. No 1? Isso, capítulo 1. Oração do profeta Abacuque. Capítulo 1, perdão. Isso, capítulo 1. O versículo 1 eu li. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritei, violência, e não salvarás? Parando aí um pouquinho, antes de partir para o versículo 3. Quando a Bíblia fala o peso que viu o profeta Abacuque, está falando do quê? Da visão. Tá? A visão não era algo gostoso, era pesado. Assim como foi para Naum, assim como foi para Miqueias, assim como foi para Amós. A mensagem era pesada. E aí quando ele diz assim, até quando, Senhor, eu vou gritar violência? Por que ele estava falando isso? Que ele estava pedindo violência? Não, ele estava denunciando. Senhor, olha aqui, ó, violência. Aí ele fala assim, até quando eu vou gritar? E você não vai me ouvir. Versículo 3. Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sei, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Até aí. Até quando o Senhor, ele já estava explicando para o Senhor o que estava acontecendo. Quando ele fala violência, ele está falando, tem violência aqui, tem injustiça aqui, tem contenda aqui, tem um monte de coisas erradas e o Senhor parece que não vê. O salmista também tem esse mesmo comportamento. O Salmo 13 fala isso. Até quando, Senhor? O Salmo 73 fala isso. Senhor, o ímpio prospera, o justo não, como é que fica? Então nós vamos ver essa conversa dos fiéis do Senhor tentando entender o que o Senhor estava fazendo. Só que parecia, quando a gente vê essa pergunta diante do Senhor, parecia que Deus não estava ouvindo Abacuque, era isso que ele queria dizer, ele lamentava, parece que o Senhor não está me ouvindo, e parece que quanto mais ele orava, mais a situação piorava. Quem aqui já viu isso na sociedade? Quanto mais parece que olha para uma situação, às vezes parece que Deus não está vendo, não está ouvindo. E aí ele, como disse a Itauana na leitura dela, ele fala assim, por essa causa, por que causa? Por que causa? Por causa
litígio. Os irmãos estavam, as pessoas estavam levando o outro a juízo, em tribunais. Os juízes eram subornados. Só vencia quem tinha dinheiro e quem atendia os interesses. O processo passava na frente se tivesse suborno. E aí, Abacuque fala assim: por causa disso, a lei se afrouxa. Que lei é essa? Aquela lei que o Senhor nos deu. Como não há punição imediata, a lei fica enfraquecida. Todo mundo olha e fala assim: ninguém pune, ninguém faz nada, então a gente pode fazer. Abacuque estava bravo, ele fala: então a lei fica fraca. O senhor não está mandando o que tem que mandar. O senhor não está colocando as pessoas nos lugares certos, os injustos para um lado, os justos para o outro. E ele fala assim: por causa disso, a lei se afrouxa e a sentença do justo nunca sai, Senhor. Aí ele fala assim: porque quando o justo vai passar, o ímpio cerca. É o ímpio que domina. Ele oprime. O mais forte, Senhor, subjuga o mais fraco. E aí Abacuque pensava, o que Abacuque queria com isso? Ele queria que Deus punisse Judá. Por quê? Judá era conhecedor da palavra? Sim, povo de Israel, povo escolhido. E como a punição não vinha, eles ficavam zombando, vivendo, mesmo tendo um histórico de relacionamento com Deus, mesmo tendo ali tantas histórias e promessas que Deus abriu o mar, que eles comeram maná, a geração deles, e eles tiveram a coragem de profanar o nome de Deus mais uma vez. Então Abacuque falou: isso é inaceitável, isso é inaceitável. E eu não compreendo. Era um momento de caos ou era um momento de paz? Caos. E aí Abacuque pensava que Deus não ia punir nunca esses agressores de Judá, e que o povo faria tudo o que desse na telha. E o mundo hoje continua do mesmo jeito, né? Quando você fala assim: olha, vamos à igreja, vamos ouvir uma palavra. Igreja? Pra quê? Eu sou bom, eu não mato, eu não fumo, eu não faço nada de se abusar, eu sou melhor do que quem está lá dentro. Nós escutamos isso. O mundo hoje ele pensa igual, que Deus tem coisas mais importantes do que perceber uma corrupção, uma maldade, uma violência, uma mentira, um adultério, uma fornicação. Mas não é que Deus não está vendo. Ele está. Ele vê todas as coisas. Mas agora ele vai responder como ele vai agir. Versículo 5. Quem pode ler atrás? Vamos para cá, desse lado então. Pastora Rosane, por favor. O Senhor respondeu: prestem atenção e ficarão de boca aberta. Vocês ficarão espantados com o que vou fazer muito em breve. Já terminou? Não, perdão, é que a sua Bíblia é diferente, né? Ainda enquanto estiverem vivos, eu farei uma coisa que vocês terão de ver para crer. Então olha só. Olha o que aconteceu aí. Houve uma oração. Obrigada. Houve uma oração audaciosa, ousada, muito. Estou chateado com o Senhor. Era mais ou menos isso. Estou chateado com o Senhor. Olha aí o que eles estão fazendo com a sua palavra. Olha o que eles estão fazendo com a sua lei. E o Senhor não vai fazer nada. O respeito vai cair por terra. Vai lá e pune. Quando Deus resolve responder, Deus fala assim: presta atenção, olhai. Deus fala para ele assim: olhar, como se Deus fosse contar uma novidade muito grande, uma coisa boa. Deus chama esse versículo como se ele fosse falar uma coisa muito boa.
vai falar. Não era nada bom. Mas olha o jeito que Deus fala. Vede entre as nações, Abacuque, e olhai, e se maravilhe. Porque eu vou realizar nos seus dias algo que você nunca viu e nunca ninguém te contou. Essa mesma frase vai ser repetida lá em Atos, capítulo 13, por Paulo. Paulo também vai falar: vede, povo, e maravilhai-vos, porque eu vou contar uma coisa que vocês nunca viram. E aí quem pode ler o versículo 6, que aí prepara o chicote. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas que não são suas. 7. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. 8. Os seus cavalos de guerra são mais rápidos que leopardos, e mais ariscos e ligeiros que lobos ao pôr do sol. Os seus cavaleiros apanham-se em toda parte. Eles vêm de muito longe, voam como águia faminta, que se apressa em devorar. 9. Eles todos virão com violência, e os seus rostos buscarão o oriente. Congregarão os cativos como areia. 10. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra assomam. 11. Então passará como um vento, pisará e se fará culpado, atribuindo este poder ao seu Deus. Até aí. Até aqui foi a resposta de Deus. Até o versículo 11. É Deus falando com Abacuque. Agora a gente vai traduzir o que Deus falou. Quem quer saber? Vamos lá. Deus, ele faz aqui, primeiro ele quer mostrar para Abacuque assim, ó, Abacuque, eu ansioso e pedindo uma resposta, uma solução, uma providência. Aí Deus responde. Deus fala assim: a solução, Abacuque, é a seguinte: Deus, vou levantar. Eu vou castigar já. Eu vou. Mas não pessoalmente. Eu vou levantar, eu suscitarei. Quem? Os caldeus, os babilônios, para agir contra Judá. Aí Deus fala assim: e ó, nação cruel, hein? Deus ainda fala assim: eu vou mandar e ó, se prepara. É nação cruel, é nação amarga, é nação violenta, é nação que derrama sangue, que rouba, que toma propriedade. Os cavalos deles são muito rápidos. Imagina o coração de Abacuque. Era como se ele falasse assim: o quê? Use quem quiser, Senhor, menos os babilônios. Onde eles entravam, eles devastavam. Só que esse era o remédio de Deus para ajudar. Vocês entenderam que os caldeus iam ser a vara de Deus? Um Deus puro ia usar uma tribo sanguinária para corrigir uma tribo escolhida. A cabeça, você como profeta, você entenderia? Peraí, Senhor, peraí. O Senhor vai usar os babilônios cheios de pecado, cheios de sangue, cheios de matança, que são piores que Judá, para corrigir Judá. Não. Como é que é? É inimaginável. Quem eram os babilônios? Só para entender o que passava na cabeça do pequeno Abacuque. Era uma nação decadente, cruel, forte, vinha de uma sequência de vitórias, de matança de reis, sabe? Não tinha ninguém que prevalecia contra a Babilônia, a grande Babilônia. Não fazia sentido que ela, aquela soberba, aquela pomposa, aquela invasora de terras ia agora castigar
castigar o povo de Deus. Nos dias de hoje é como se Deus falasse assim, ó, eu vou levantar macumbeiros para ensinar o povo de Deus. E aí, o que vocês vão fazer? Senhor, que vexame! É a mesma coisa. Eu vou chamar o grupo do Hamas para pregar para os cristãos. É esse tipo de coisa que Abacuque não conseguia, não cabia na mente dele. Só que diferente da gente, Abacuque pegava os joelhos e falava, eu quero resposta, Senhor, eu não aceito, Senhor, isso não pode. E é diante dessa situação que ele fica mais perturbado do que calmo. E ele fica tão indignado. Aí ele fala assim para Deus, eu vou ler no versículo 12, você acompanha aí, depois a gente continua com a leitura dinâmica. Olha o que ele responde para Deus. Tinha intimidade com Deus ou não? Porque aqui é um diálogo, praticamente um diálogo. Ele disse assim, tentando provocar o caráter de Deus. Olha o que ele responde para Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem nos governe. Ele a todos levanta como anzol e apanha-os com a sua rede, os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede, queima incenso a sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Em resumo, ele está falando assim, Senhor, se os babilônios virem para cá, é como se eles passassem uma rede varredora e nós somos os peixes e vai levar tudo que encontrar. É isso que o Senhor quer? Sabe aquele filho que quer alguma coisa do pai e fala assim, pai, o Senhor está tão bonito hoje? Abacuque fala assim, tu és tão puro de olhos, e o Senhor não vê? Né? O Senhor é tão santo, o Senhor não está vendo o que eles estão fazendo, e eles vão rir de nós. Se o Senhor permitir que isso aconteça, não vai sobrar nada. E aí, como um bom filho, no versículo 1 do capítulo 2, olha o que ele fala para Deus. Senhor, sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguido. Em algumas Bíblias ele vai falar, eis que me coloco na minha torre de vigia. Quem tem essa versão aí? Lê para mim, por favor. Agora vou subir na minha torre de vigia e vou esperar para ver a resposta que o Senhor vai me dar para a minha queixa. Aí. Eu queixei, agora eu vou ficar aqui quietinho, esperando a resposta que o Senhor vai me dar. Eu já expliquei para o Senhor como é. Parte boa desse discurso. Parte boa desse discurso é a transparência. É quando nós falamos para Deus, Senhor, realmente eu estou indignada com essa situação. A Bíblia fala para que nós sejamos gratos por todas as coisas, não é verdade? Mas nós não podemos mentir diante de Deus. Se algo nos assola, se algo nos constrange, se algo nos decepciona, nós precisamos contar isso para Deus. Inclusive, nós precisamos contar em oração algo como, por exemplo, Senhor, eu senti inveja da bênção do meu irmão. Me cura disso. Senhor, eu não consigo perdoar fulano de tal. Quando eu olho para ele, eu sinto raiva, eu sinto ira. Você não pode esconder essas coisas de Deus, sabe por quê? Porque Ele te sonda. Então, quando você dobra os seus joelhos e fala assim, Senhor, obrigado por esse dia que foi maravilhoso, mas nesse dia você chorou.
mas nesse dia você brigou, neste dia você fez tanta murmuração, tanta queixa, que Deus simplesmente vai falar: ok, mas eu conheço o seu coração. Senhor, obrigado pela bênção daquela irmã, muito me alegrei, glória a Deus, eu estou orando 20 anos pela mesma bênção e nunca recebi. Deus vai olhar seu coração, Ele vai ver que você está com uma pontinha lá, de inveja, e você precisa falar, porque senão ela não sai. Quem aqui já teve inveja? Quem aqui? Senão a Bíblia está mentindo. Se eu já tive, já faz muito tempo que eu não me lembro. É. Verdade. Glória a Deus por isso. Quem não tem inveja tem outra coisa, e assim vai. Ciúme. E assim vai. Porque são os frutos da carne. Infelizmente, é uma batalha todos os dias. Se não é com inveja, com ciúmes, se não é com ciúmes, é com ressentimento. Se não é com ressentimento, é a falta de perdão. Se não é com a falta de perdão, é a murmuração. Se não é a murmuração, são palavras torpes. A gente vive numa constante batalha, sempre tentando cercar o nosso coração. E se não é nada disso, é uma tentação. É uma tentação para uma vida melhor, uma tentação para um casamento melhor. Nunca estamos livres, porque estamos sendo provados a todo momento, né? Então agora a gente imaginou aí Abacuque sobre a guarda dela, sentinela, sobre as muralhas de uma cidade sitiada. Eu vou olhar para cima, eu vou olhar ao redor, eu vou olhar para dentro, eu vou vigiar até que o Espírito Santo da profecia me responda. Responda às minhas queixas. Ele não está falando assim: responda às minhas orações. Responda às minhas queixas, às minhas reclamações, às minhas indignações. E no versículo 2, Deus responde. Olha o que ele responde. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Aqui Deus estava preparando Abacuque para outra visão. Ele está falando assim, ó: Abacuque, pega uma tábua, eu quero que você registre a visão. Registra com letras legíveis, não com letra feia, letra legível, letra grande, para que até quem passe correndo consiga ler. Já tinha o marketing, Deus criou o marketing, Danilo. Deus criou o marketing, Ele falou: eu quero que quando passar seja um outdoor. Até quem passa correndo vai ler o que eu quero falar. Porque a visão, ele fala, não vai ser só para o seu tempo, vai ser para todo o tempo, para a correção de Judá até os dias de hoje. Deus já estava lá na frente, Deus já estava aqui. Naquela época Deus já estava aqui. Glória a Deus. Deus já estava vendo 2024, 2025, 2026, 2027. Ele já estava vendo que ia virar esse mundo. Ele já tinha visto tudo. E aí ele fala assim: e fica tranquilo, pode tardar, mas vai acontecer, que eu vou falar aqui. E o que é isso, gente? Vamos lá. Versículo 4. Deus falando da Babilônia agora. Eu vou falar como se fosse Deus falando aqui para Abacuque. Abacuque, eis que a alma da Babilônia se incha. Ela não é reta, mas o justo viverá pela fé. Quem usou esse versículo lá no Novo Testamento? Paulo? Romanos? Gálatas? O justo viverá pela fé. Deus falou isso. O que Deus queria falar com esse versículo 4? Ele queria falar assim: não se preocupa com o orgulhoso, a Babilônia orgulhosa.
A vida dela é tão inchada que ela não consegue andar reto. De tão orgulhosa que ela é, tão soberba que ela é. Ela não sabe nada do que é força de Deus, ela confia na força do seu braço. E nós às vezes temos essa porção de orgulho na nossa vida. Às vezes nós temos. Por isso que cada um de nós temos um espinhozinho na carne, para Deus sempre nos lembrar de onde nós viemos. Tem dias que a gente acorda orgulhoso, achando que nós somos a última fanta do deserto, a última bolacha do pacote. Aí Deus lembra você do espinhozinho. E aí você volta para a sua insignificância. É verdade, Senhor, eu sei de onde eu vim. Realmente não sou eu que prego bem, és tu. Realmente não sou eu que canto bem, és tu. Realmente não sou eu que convenço, és tu. Então de vez em quando Deus dá o espinhozinho volta. Você fala, ai, você tinha ido embora. Mas é para te lembrar de onde você veio e onde você está. Amém? Amém. Por isso que Paulo falou, Senhor, arranca esse espinho, porque ele me esbofeteia, ele me causa vexame. E é verdade. É difícil você olhar para alguém do mundo e falar que você tem um espinhozinho na carne, que pode ser uma enfermidade. A pessoa pode olhar para você, mas você não é crente, Deus não cura? Depressão? Mas Deus não cura? Lá não é só alegria? Lá não é só felicidade? Ansiedade? Mas Deus fala para você não se preocupar com amanhã. O espinhozinho na carne trazendo vexame para você. Porque você depende dele. Depende de Deus. Né? Voltando, versículo 5. Então, ainda Deus falando da Babilônia. Tanto mais que por ser dado ao vinho, ela é desleal. Um homem soberbo que não se contém, que alarga como sepulcro o teu desejo, e como a morte que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Aqui o Senhor está falando assim, que o orgulhoso, o arrogante, ele é como o efeito do vinho. Nunca chega, nunca tem limite. E a Babilônia, no caso, ela tinha um apetite pela impiedade, assim como a sepultura. O que Deus está falando? A sepultura, quanto mais mortos vão lá, ela nunca tem fim. Assim é o ímpio com a impiedade, nunca tem fim. Profundo isso, né? E aí, a partir do versículo 6, começam então os ai, 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 ai. Essa Bíblia que eu trouxe, ela não tem o ai, ai, ai. Mas eu trouxe uma outra versão aqui impressa. Quando a Bíblia fala ai, é ai mesmo. É um sentimento de dor. É lamento, é tristeza. A partir de agora Deus vai esclarecer a visão para Abacuque e explicar 5 erros da Babilônia e o seu juízo. Então vamos lá. Quem aqui na Bíblia tem a versão que fala ai? Então só os que têm a versão ai vão ler, tá bom? Qual que é a versão, Carol? Eu não anotei aqui, mas é a NAA, NVI, deve ter. A minha é a ARA e ela não tem. A minha é a ARC, perdão. NAA tem? Eu acho que tem na NAA. Versículo 6, eu começo. Não é, eu vou ler o versículo 6. Cada um vai ler um ai. São 5 ais. 5 pessoas, tá bom? Eu vou ler o primeiro ai aqui. Versículo 6. Ele vai do 6 até o 8. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra a cidade
cidades e contra os seus moradores. Esse foi o capítulo 2, versículos 6 ao 8. Vamos explicar. Quem tiver com a caneta aí, você vai grifar o erro. Qual que é o erro aí? Qual que é o erro que Deus está apontando nesse ai? Deus está falando assim, ó, ai daquele, e aí vem o erro. Exatamente, aquele que acumula o que não é seu, o que não lhe pertence. Você, ele está falando de quem aqui? Para quem que é essa profecia? Judá ou Babilônia? Babilônia. Ai daquele que acumula para si o que não é seu, o que não lhe pertence. Logo em seguida Deus fala o que vai acontecer. O que vai acontecer? No mesmo versículo, os credores, não só das nações que você se apropriou do que não é seu, mas qualquer nação mais forte que você, virá até você, Babilônia, e vai reaver tudo o que você acumulou indevidamente. Esse é o primeiro ai. Segundo ai, ele vai do versículo 9 até o versículo 11. Quem pode ler? Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Tramaste a destruição de muitos povos, trazendo vergonha para tua própria casa, e portanto pecaste contra ti mesmo, pois as pedras clamarão na parede, e as vigas replicarão domadeiramento contra ti. Até o 11. Olha só, onde está o erro? Deus apontando o erro. Ai daquele que ajunta bens mal adquiridos de forma ilícita, roubo. Deus menciona aqui o babilônio, aqui ele fala assim, para pôr no seu ninho, lá no alto, igual a águia faz com seus ovos, com seus filhotes. Por que Deus falou isso? Porque a Babilônia era cercada por muros grandes e largos. Eram tão largos que dava para correr em cima dos muros um carro puxado por 4 cavalos. Em cima do muro, um carro puxado por 4 cavalos, devido à largura e à altura do muro. E Deus falou, não adianta ser tão alto, não adianta ter tanta soberba, não adianta porque você fez tudo isso com bens roubados, com bens mal adquiridos. Aí Deus fala, tudo isso que você construiu vai resultar em vergonha para você. Por quê? Porque até a pedra que você roubou, ela vai clamar. Ela vai ser a testemunha do roubo. Oi, eu vim lá da Síria. Oi, eu vim lá da Pérsia. A madeira que você roubou, ela vai produzir eco para você, dizendo, eu fui roubada. E aí, com tudo isso, Deus quer dizer assim, o juízo é que você vai prestar conta de tudo que foi roubado, Babilônia. E cada pedra saqueada, por todo o sangue que você derramou. E tudo que há aqui é testemunha do seu roubo. Por isso que surgiu a expressão, as pedras clamam, né? As pedras são as testemunhas. Terceiro ai, versículo 12 ao 14, quem pode ler? Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Qual é o erro? Ai daquele que edifica uma cidade, ok? Com o quê? As custas de sangue inocente, que monta uma estrutura cheia de iniquidade, à base de violência, à base de injustiça. Qual que é o juízo? O juízo é que vai colher toda a violência e toda a injustiça em dobro. Babilônia será entregue aos outros, de forma que a glória do Senhor encherá a terra novamente. Quarto ai, versículo 15 ao 18.
Quem pode ler? Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, o que embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Versículo 18. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentira? Para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Olha só, o erro. Qual é o erro? Ai daquele que fala para o seu companheiro: bebe mais, até ele ficar bêbado, perder a noção, tirar a roupa e andar nu, com o objetivo de envergonhá-lo, com o objetivo de andar embriagado, não ter noção, não ter entendimento. Juízo, com essa mesma vergonha, com esse mesmo constrangimento, Babilônia será atingida, e o cálice que ela ofereceu, ela vai beber. Tudo isso Deus estava explicando para Abacuque. E aí, quando ele fala de Líbano, nesse versículo, ele está falando assim: todo o Líbano que você usou, o cedro do Líbano que você usou para construir a Babilônia, os projetos, você vai responder por eles, por todos os animais que você matou indevidamente. Sabe, pessoas que matam por prazer, caçar por prazer? Babilônia vai pagar por todos eles. Último ai, versículo 19 até o versículo 20. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda. Desperta, pois isso ensinai. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito puro. Mas o Senhor está no santo e no cálice diante de toda a terra. Olha aí, esse erro aí é comum em todo o Antigo Testamento. Ele está falando assim: ai daquele que fala para a madeira assim: ô madeira, acorda. Vamos traduzir? Querida madeira, santa madeira, fale comigo. Ai daquele que pede para conversar com uma pedra, com um objeto, sabendo que foi ele mesmo quem construiu e que ela não tem poder para responder, ela não tem poder para falar, não tem poder para ensinar. Qual é o juízo? Vocês serão julgados por toda a idolatria que vocês construíram. E eu acho linda essa parte, porque ele fala assim: só o Senhor merece honra, cale-se diante dele toda a terra. Ele responde para Abacuque: cale-se diante dele toda a terra. E aí, gente, até aqui, o que vocês acham que Abacuque sentiu? O que vocês entenderam daqui? O que Deus queria dizer para Abacuque? Abacuque, eu vou punir Judá, vou usar Babilônia para fazer isso. Sei que ela é impiedosa, mas o cálice dela vai chegar. O que vocês acham que Abacuque sentiu? Alegria ou tristeza? Dois. Os dois? Isso, né? Ele se alegrou. Ele se alegrou. Peraí, Senhor, então o Senhor é justo, glória a Deus. Ufa! E aí a gente encontra o quê? A oração de Abacuque, capítulo 3. Olha aí, você não queria ler o livro de Abacuque que a gente leu? Tá terminando ele. Glória a Deus. Capítulo 3, olha lá. Oração do profeta Abacuque, depois de tudo que aconteceu. Gente, ele, depois dessa visão, a Bíblia fala que ele temeu, ele se assustou, ele ficou apavorado. Carol,
Esse monte de ai foi o que ele escreveu no marketing? Exatamente. Escreve aí os É um ais. textão, então, né? Exatamente. Que na hora que Babilônia viesse e viria, calma que a gente vai terminar, a gente vai ver o que aconteceu com Judá, ela ia passar por lá, não ia? E ela ia ler a profecia para ela. Que lá na frente ia se cumprir. Babilônia vai ser destruída e os pérsios vão invadir. Mesmo que eles entrassem na cidade correndo, eles iam ver. Ai daqueles. E aí eles, eu faço isso, hein? Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Lascou. Já era. Olha só. E ele começa então a oração assim, ó. Capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Só canta quem está alegre, satisfeito, feliz, depois de tremer na base diante das respostas de Deus. Porque se Deus quisesse destruir, ia destruir mesmo. E destruiu, mas deu a ele um conforto. Olha o que ele responde: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a sua palavra e temi. Foi diante desse cenário que ele ouviu a fama, ele se lembrou da fama de Deus, os atributos de Deus, quem Deus é, o quão forte Deus é, o quão justo Deus é, e isso lhe aumentou a fé. De forma que, mesmo num ambiente de violência, injustiça, corrupção, imoralidade, roubo, desrespeito, ingratidão, que era de Judá, zero temor, Deus encontrou ali um ambiente propício para acontecer o quê? O que a gente está estudando? Um avivamento. E então Abacuque fala assim para o Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ponto e vírgula. Nós abrimos a Bíblia. Quando nós ouvimos a exposição da palavra pura, simples, quando nós damos ouvido a essa palavra, isso aumenta o que em nós? A fé. E o justo viverá pela fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Nós podemos entender então que ao ouvir a palavra de Deus, nós somos purificados, nós somos transformados, nós somos curados emocionalmente, fisicamente, nosso coração. Deus nos traz esperança durante a pregação da palavra. Deus nos traz iluminação para as nossas decisões. Portanto, a palavra de Deus é a única capaz de produzir mudanças extraordinárias em qualquer pessoa, de qualquer passado. Entende? De qualquer passado. Não importa o passado, Deus pode mudar uma pessoa. Glória a Deus, aleluia. Abacuque falou: ouvi e temi. Quando ele fala temeu, ele não estava com medo, com pavor. Ele estava assim: eu ouvi e eu me reverencio, eu temo diante da tua palavra. Eu me dobro em todos os sentidos. E por que ele temeu? Porque o mesmo Deus que ia corrigir Judá usando a vara, quem era a vara? Os babilônios, que naquele momento iriam estar na crista da onda. O mesmo Deus iria fazer Babilônia tomar o mesmo cálice. Deus impediu de Judá ser castigado? Não, Judá foi castigado. Babilônia foi lá, Babilônia castigou, foi vara de Deus. Deus ainda faz isso? Deus ainda faz isso? Faz. Especialmente quando a humanidade dá de ombros para a palavra de Deus. Nosso dever como igreja é fazer o que Abacuque fez aqui: clamar pelo avivamento diante do caos. O caos instalado, Titanic afundando. Derrama avivamento, Senhor. Avivamento, Senhor. Por quê? Porque através do avivamento o Senhor vai tirar a mornidão, o Senhor vai derramar dons para a igreja permanecerá viva, a igreja permanecerá quente, fervorosa.
Existe um povo sim que se esqueceu da verdade bíblica. Só que a gente tem que entender que nos nossos dias o avivamento é uma questão de sobrevivência. Ou aviva ou morre. Ou continua na presença de Deus avivado, ou não vai continuar. Ah, mas eu não pulo, eu não falo em línguas. Já explicamos aqui o que é avivamento. O avivamento que vem de dentro, queima, você queima pela palavra de Deus, você arde pela palavra de Deus, pela obra do Senhor. E há um povo que se esqueceu da verdade bíblica, que anda em completa mornidão, que propaga avivamento falso, né, por aí, que põe a placa, vem aqui que hoje vai ter avivamento, que marca dia, marca hora. Ele manda em Deus esse povo. Ele fala assim, Deus vai fazer, Deus vai curar, e meu Deus é o Deus de agora. E aí não acontece nada, porque Deus não é servo de ninguém. Quando é que o povo vai entender isso? A semana passada eu estive conversando com uma mulher cristã de uma outra denominação, e eu falei para ela como eram os nossos cultos de terça. E inclusive falei para ela, nós falamos sobre a sua igreja na nossa igreja. Nós estudamos a sua origem, a sua igreja foi fundada pelo fulano de tal, no ano tal. É mesmo, é verdade. Aí ela nasceu nessa igreja e ela começou a perguntar por que ela fazia o que ela fazia nessa igreja. Está na Bíblia? E nós começamos a conversar. E quando eu disse para ela o que acontecia aqui nos cultos de terça, ela falou assim, vocês abrem a Bíblia lá? Gente, eu me senti um extraterrestre. Ela falou assim, vocês abrem a Bíblia lá e estudam a fundo? Eu falei, sim, versículo por versículo. Nossa, então vocês vão profundamente. Depois a gente abre para perguntas, os irmãos levantam, falam as dúvidas. Não acredito. Nossa, que bacana, que legal. Glórias a Deus. Na minha não é assim, mas eu sei. Fiquei quietinha, né? Aí eu falei, sim, nós inclusive estamos terminando o avivamento, falando sobre isso, sobre aquilo. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Teve trânsito. E eu entendi que era para falar mais. Ficamos aí um bom tempo falando. E foi por Deus. E aí eu descobri que realmente o Senhor Jesus vai voltar. E muita gente não tem conhecimento da palavra. Não vai ter. Assim, vai ouvir. Porque a Bíblia fala que naquele dia ninguém vai poder dizer que não ouviu. Né? Mas profundamente é só para quem está avivado, porque a pessoa que não está avivada, ela fica assim, ó, 8,56, 8,57, termina logo, 8,58. O avivado, ele fala assim, muito legal, vai para o próximo versículo, eu quero anotar, quero assistir, quero ver, é uma coisa mais forte que ele tem paixão pela palavra. Aleluia. Mas eu não estou dando desculpa do horário não, por quê? Vou dar uma coisa, um testemunho aqui. Chamei uma pessoa para vir à igreja, ela veio e no final ela disse, gostei muito da sua igreja, ela é pontual. Glória a Deus, eu falei isso mesmo. E eu falo, começa tal e termina tal. Pode vir, falei pra ela, pode vir. Aí ela veio, naquele dia eu fiquei assim, eu estou mandando. Aí, 21h30, em ponto. O pastor Marcos que deu a bênção apostólica, eu falei, ufa. Aí lá fora ela falou, nossa, eu adorei. Glória a Deus, é sempre assim. Bem às vezes, né? Mas assim, olha o que as pessoas observam. Os mínimos detalhes, né? Os mínimos detalhes. Vou terminando aqui, ó. E olha só. Um povo que glorifica. Nós vamos encontrar, então, povos que glorificam a criatura mais que o Criador. Por isso que a gente vê um monte de gente correndo atrás de pregador, de cantor, em busca do falso avivamento, quando de repente o avivamento está aqui, na boca do irmãozinho, junto com uma pregação de fogo. A humanidade continua mais violenta, isso, cumprimento da palavra. Mateus 24, o Senhor Jesus disse,
a iniquidade vai se multiplicar e o amor vai se esfriar. Na época de Noé aconteceu a mesma coisa. O que Deus fez? Destruiu. Na época de Sodoma e Gomorra, onde os casamentos foram extintos na época de Sodoma e Gomorra. Por quê? Por que os casamentos normais foram extintos? Por quê? Perversão, né? O homossexualismo estava em alta. Para que casar? Até o anjo eles queriam acessar. Deus falou: destrói essa cidade. Tem mais chance. Fogo e enxofre para ela. E não olhe para trás. Uma coisa que a gente deve guardar é que antes do arrebatamento da igreja haverá um avivamento. Ainda no nosso tempo Mais uma chance. haverá um avivamento. Só que o Senhor falou: primeiro, antes do avivamento vai ter uma apostasia muito grande. Apostasia muito grande. O que é apostasia? Desânimo total da fé. Abandono da igreja. Não é só da igreja. Abandono de abrir a Bíblia. Abandono de Deus. Primeiro vai acontecer isso. Se o profeta Abacuque vivesse nos nossos dias e ele convivesse com os absurdos que acontecem no carnaval, e se ele olhasse mais e visse lá: ué, carnaval gospel? E se ele olhasse mais um pouquinho e ele visse igreja mercenária vendendo milagre? E se ele olhasse mais um pouquinho nas redes sociais, ele ia ter redes sociais, ele ia ver líderes religiosos em mansões luxuosas com seu próprio jato. E aí ele ia ver legalização do aborto. E aí ele ia ver que não estavam traficando mais drogas, estavam traficando órgãos humanos. Puxa, multiplicou a iniquidade mesmo, porque agora não está traficando mais drogas, não está traficando armas, agora está traficando órgãos. As pessoas são colhidas na internet. Aquela pessoa que está ali, olha, se apaixonou por mim, quer marcar um encontro comigo, é lá do outro lado do mundo. Eu vou, nunca mais volta. Depois é encontrada a carcaça, sem órgãos nenhum. O rim foi lá para a China, o pulmão foi lá para não sei aonde. Abacuque ia falar: rapaz, multiplicou mesmo a iniquidade. Ele tem uma camisa escrito Canaã, né? Canaã. E Abacuque utilizaria os outdoors, ele utilizaria as redes sociais, ele utilizaria a televisão, ele utilizaria todos os meios possíveis. Se Deus criou um outdoor naquele tempo, o que Deus não faria hoje? E o que a gente tem para a igreja é você que está perguntando aí para Deus o porquê que Deus não faz nada, né? Você que fica perguntando para Deus por que a igreja do Beltrano sempre é cheia e a porta é larga e os milagres acontecem. Você que sempre fica perguntando para Deus por que essa pessoa está em adultério e continua fazendo a obra de Deus, continua pregando, continua fazendo milagre, continua. A resposta é para você também. A resposta para você é o que Deus respondeu para Abacuque. Ele respondeu assim: vai acontecer no tempo determinado, até o fim falará, não mentirá. Se tardar, espera, porque vai acontecer. Em Salmos diz assim: no inferno serão lançados todos os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada, ou seja, vale a pena confiar em Deus. E assim como Abacuque, a igreja do Senhor tem visto todos os valores que ela prega sendo destruídos, desprezados, né? E é diante desse caos que nós devemos continuar clamando, continuar pedindo, enxergando que na nossa comunidade ainda tem pessoa séria, ainda tem pastor sério, pastor que busca Deus, pastor que entrega a vida para Deus. E nós devemos focar nisso, para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Esquecer o outro,
esquecer os escândalos que estão acontecendo, não dar atenção para o que tem acontecido nas mídias, porque o que tem explodido de escândalos espirituais está fora do gibi. E se nós nos basearmos por isso, nós vamos nos esfriar. E nós, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, Deus vai ter misericórdia. Deus tem misericórdia, Ele é um Deus de misericórdia. Então, o que Abacuque falou? Aviva a tua obra, mas ele entendeu que para avivar tinha que ter a correção. E para ter a correção tinha que ter avivamento e arrependimento. Então, o que ele falou? Quando o Senhor estiver castigando Judá, lembra-te também da sua misericórdia. Por isso que em Lamentações, Jeremias vai falar: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos pelo Senhor mesmo. Então, para finalizar, não existe avivamento sem palavra, não existe avivamento sem oração, não existe avivamento sem jejum e principalmente sem arrependimento. Não significa só aquele que furte, pare de furtar. A Bíblia continua, ela fala assim: aquele que faz coisas ruins, pare de fazer e faça as coisas boas. Ou seja, não basta eu tirar o mau hábito, eu tenho que colocar um bom hábito no lugar, porque senão o hábito mau volta. Amém? Amém. E o que é arrependimento? Consertar o erro. E nunca mais fazer, e ter vergonha de um dia ter feito, e ter raiva de um dia ter feito, e ter nojo de um dia ter feito. Amém? Amém. Somos arrependidos? Em nome de Jesus. Eu agradeço os irmãos, agradeço a atenção, eu, pastor Afonso, por vocês estarem presentes nas terças-feiras. Nós sabemos que é dia de trabalho, é cansativo, é frio, é luta, mas Deus tem recompensa para nós. Terça-feira que vem começa um novo programa e nós vamos falar sobre missões. Vai vir a calhar com a nossa cruzada. Nós decidimos que era um tema oportuno. Como fazer missões, o que não é fazer missões, o que é passar vergonha. Vai ser engraçado, vai ser bom e também vai ser edificante. Palmas que exalta Jesus.